1 Samuel, capítulo 21. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, em Nobe. Aimeleque tremia quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre a sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora então, o que você pode me oferecer? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, poderão comê-lo. Davi respondeu: certamente que não, conforme o nosso costume, sempre que saio em campanha, não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada por aqui? Não trouxe a minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse: não há outra melhor. Me dê essa espada. Nessa época, o rei era o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Só que Saul era um rei que desagradou muito a Deus e ele foi rejeitado por Deus. Acontece então que Deus, depois de ter rejeitado Saul, enviou o profeta Samuel para ungir Davi, para que Davi fosse o próximo rei de Israel. Ou seja, o próximo rei não seria o filho de Saul, o herdeiro, mas seria Davi, que não tinha o sangue de Saul, que não tinha nada a ver com Saul. E aí, Davi, depois de ter matado Golias, começou a ficar famoso, como sendo um grande guerreiro, como sendo um homem corajoso, a ponto do rei Saul colocar Davi como comandante do seu próprio exército. E aí Davi saía em batalhas e era sempre vitorioso, e a fama dele começou a se espalhar. E aí certa vez o povo começou a cantar algo mais ou menos assim: Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares, colocando Davi numa posição acima do rei. E aí o rei, ao ouvir aquilo, se enfureceu de tal forma que ele queria matar Davi, movido de inveja. Então ele armou algumas vezes para matar Davi. E aí então o que Davi fez? Fugiu. Davi deu no pé, porque o rei Saul queria a cabeça dele. E aí num certo momento, Davi, muito abatido, muito cansado e morrendo de medo, fugiu da presença do rei Saul, e ele foi parar em Nobe. Nobe, nessa época, só para a gente se situar na história, era uma cidade próxima a Jerusalém, para onde foi transferido o tabernáculo. E nesse tabernáculo tinha ali uma mesa na entrada do lugar santo, em que eram colocados a cada sábado 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. E a cada sábado o sacerdote ia lá e trocava aqueles pães. Então o sacerdote, quando trocava o pão, ele comia aquele pão que era retirado e colocava em sinal de comunhão com Deus, e colocava ali 12 pães fresquinhos. Aí Davi
entrou no tabernáculo e se deparou com esse sujeito, sacerdote chamado Aimeleque. Davi estava cansado, Davi estava com medo, Davi estava com fome, Davi estava desarmado. E aí Davi foi se refugiar onde? No santuário de Deus. Quando ele chega no santuário de Deus, faminto, cansado, abatido, assustado, primeira coisa que Davi faz, mentiu. Primeira coisa. Ele chegou ali, aí o sacerdote olhou para ele e falou assim, escuta, o que você está fazendo aqui? Cadê os outros soldados aí? Cadê seus homens? Aí ele falou assim, olha, eu estou numa missão secreta. É tão secreta que nem eu sei qual é. Mentiu. Já chegou mentindo. Por que Davi, um homem segundo o coração de Deus, que havia sido ungido para se tornar rei, mentiu para o sacerdote de Deus? Sabe por quê? Porque a dificuldade que ele estava enfrentando era tanta, o medo que ele estava sentindo era tanto, a desesperança dele era tanta, o cansaço dele era tanto, que ele simplesmente quebrou a comunhão dele com Deus. Ele passou a se virar com a arma do inimigo. Qual é a arma do inimigo? A mentira. Ele usou a mentira para tentar aliviar a situação dele. Já não tinha mais confiança em Deus. E aí, o sacerdote disse para ele assim, escuta, como é que eu posso te ajudar? Eu estou com fome, o que você tem aí? Ele falou, eu não tenho nada, só tem pão sagrado aqui. Não tem mais nada disso. Não tem mais nada, não tem nenhum tipo de alimento aqui não, só tem o pão da proposição, o pão da presença. Aí Davi falou, serve, me dá isso aí mesmo. E aí o sacerdote então deu o pão a ele. O pão santo, o pão consagrado, o pão que só o sacerdote era permitido comer. Só o sacerdote, em sinal de comunhão com Deus, era autorizado a comer aquele pão. No entanto, Davi pôde comer. E aí Davi então, em um determinado momento, fala assim, será que você não tem uma espada não aí para me arrumar? Que eu saí com tanta pressa na minha missão secreta, que eu não sei qual é, que eu acabei não carregando nem a espada. Ó que soldado bom, sai numa missão e não leva a espada. E aí o sacerdote fala assim, olha, não tem nenhuma espada aqui, a não ser espada daquele Golias que você matou. Sabe aquele filisteu, Golias, gigante, homem enorme, forte, assustador, que você matou? Então, a espada dele está aqui. Aí Davi falou assim, puxa vida, não tem espada melhor que essa, me dá ela. Davi estava numa situação tão complicada, que o homem que tinha acabado de ser ungido para ser rei, se distanciou de Deus, mentiu, para tentar sanar a situação dele. E isso acontece nas nossas vidas. Muitas vezes a dificuldade é tão grande, o desespero é tão grande, a luta é tão difícil, que a gente acaba agindo de forma humana. A gente acaba usando as ferramentas que estão ali à nossa disposição. Aí a nossa confiança em Deus se abala. Aí a nossa esperança diminui. Aí a nossa fé fica fraca. Será que Deus está vendo o meu sofrimento? Será que Deus se importa com a minha luta? Será que Deus está de olho em tudo que eu estou passando? Eu não sei, viu? Eu tô em dúvida. Estou um pouco preocupado com isso. Será que por causa daquele dia lá, será que por causa daquilo que eu falei, ou por causa daquilo que eu fiz, Deus talvez me ame menos? Será que a minha oração está sendo impedida de chegar no céu? O que é que está acontecendo? E aí sabe qual foi a resposta que Deus deu para Davi? Meu filho, a nossa comunhão nunca se quebrou. O meu amor por você nunca diminui. Você está cansado, não está? Você está fraco? Você está faminto? Faz o seguinte, esse pão aqui que é sagrado,
que só aqueles que têm comunhão plena comigo podem comer, eu te ofereço ele. Come, mata a sua fome. Porque nós somos assim, ó, nós somos pai e filho, eu amo você. Não tem nada impedindo o nosso relacionamento, a não ser você mesmo que se afastou de mim. A não ser você mesmo que foi buscar solução onde não tinha. Mas como agora você veio ao meu santuário, como agora você veio até mim, cansado, abatido, desesperado, eu não vou te despedir daqui vazio. Eu vou te encher. Você vai sair daqui fortalecido, alimentado, sabendo que nada te afasta do meu amor. Nada quebra a nossa comunhão. Você é meu filho e eu te amo. E aí, como não bastasse o Senhor ter saciado a necessidade de Davi naquele momento, Deus ainda trouxe a Davi a esperança, a renovação da fé. Tem uma espada aí? Tem. Sabe qual espada que está aí? Aquela espada daquele gigante que você matou. Você não matou um gigante em meu nome? Eu não fui com você naquele dia? Pois é, você se esqueceu disso. Você se esqueceu desse detalhe. Então hoje eu estou lembrando a você. Eu sou contigo. Eu já te livrei antes. Por que agora você está temeroso? Eu trago à sua memória hoje o gigante que você enfrentou no passado e que você venceu e que você foi vitorioso. Sabe por que eu faço isso? Para lembrar você que se surgir outro gigante e você estiver comigo, você vai vencer de novo. Não se deixe assustar por novas situações, por novos problemas, por novas dificuldades, porque eu sou o mesmo. Eu sou aquele que te guardou no passado, eu sou aquele que te deu vitória no passado, e eu sou o mesmo que vai te dar vitória hoje. Eu continuo te guardando, eu continuo te amando, independente do que se passe na sua mente ou no seu coração. Você pode mudar, eu não mudo, eu sou Deus. E você vai sair daqui levando a espada de Golias, o troféu da tua vitória, para que você não se esqueça que toda e qualquer batalha, por pior que pareça, por maior que seja, se você estiver comigo, você vai vencer.